porque a tendência dessa violência é crescer. Eulália, o projeto está funcionando em quais comunidades e você já percebeu alguma mudança na comunidade através do projeto? Como é que está funcionando isso? Tá. O projeto funciona em 3 núcleos, 2 em Belo Horizonte e 1 na Grande BH. É no Alto Veracruz, na região leste de Belo Horizonte, o outro é no Paulo VI, na região nordeste, e outro é no Durval de Barros, em Ibirité, na região metropolitana. Nós percebemos, quando nós começamos esse curso, né, que muitas mulheres já conseguem falar sobre a questão da agressão, ou falar da sua própria vida, de colocar para os professores, para os monitores que estão lá, que das agressões que estão sofrendo, já procuram saber o que eu faço, aonde eu procuro, o que eu devo fazer, sabe? O legal, o interessante, igual a Carmélia falou, que a intenção do projeto não é só um curso profissionalizante, né? Não é só qualificar mulheres, é mostrar para elas que existe essa questão do direito, que elas têm o direito, né? Que tem uma lei e que elas podem ir atrás, né? Que não é simplesmente, porque a maioria não denunciava exatamente porque, não, ele só vai pagar uma cesta básica, ele vai pagar a cesta básica e vai continuar me agredindo. Hoje não, hoje existe uma lei, né? Então, assim, eu vejo que as mulheres agora, com informação, elas estão criando novos caminhos, buscando outras perspectivas de vida. Aí eu ouvi um pouquinho da Carmélia, ouvi um pouquinho da Eulália, sobre essa questão que está tão aflorada a sexualidade hoje em dia na TV, né, a gente assiste aí os Big Brothers da vida, os reality shows, né? Essa questão foi dita como importante para a mulher, com a questão da pílula anticoncepcional, a libertação da mulher e tal, né? Mas hoje está uma banalização do sexo, a gente tem visto por aí e sendo bastante difundido aí nas televisões aí, comerciais. O que vocês acham disso? Como é que está o papel da mulher, né, nesse contexto todo? Olha, Fabrício, na verdade, você tocou numa coisa interessante. Raramente eu preocupo com isso, falo disso, mas sobretudo nesse curso eu tenho conversado com as mulheres sobre a questão do afeto. Porque eu acho que, infelizmente, algumas mulheres, como eu disse, a luta da UBM, do Movimento Popular da Mulher, não se trata, a corrente emancipacionista coloca bem que é uma luta contra uma sociedade opressora, né? Não é uma luta de homens e mulheres, tem muitas mulheres machistas também. Mas eu costumo dizer o seguinte, infelizmente tem muitas mulheres que pensam que conquistar direitos é fazer o que dá na telha, é fazer o que a gente condena muitas vezes nos homens, né? É porque se eles fazem, porque eu também faço. Mas eu costumo dizer, e é isso que eu tenho dito para as mulheres, independente da questão sexual, tudo que a gente vai fazer é preciso investimento de afeto, né? Eu costumo falar com elas, é preciso investimento. E quando se fala em investimento, pensa-se em dinheiro. E muitas vezes a gente nem coloca dinheiro em determinado investimento, mas o afeto, mesmo quando é um investimento financeiro, é preciso que você coloque afeto, é preciso que envolva sentimento. Eu explico para as mulheres assim, acontece uma coisa e você embrulha aquela coisa com sentimento. Você vai fazer alguma coisa, você dá um invólucro de sentimento naquela coisa, porque só assim aquela coisa pode se tornar prazerosa, agradável, você contar aquilo como uma conquista real. Então, o sexo eu acho que mais do que qualquer outra coisa. Se não há afeto, infelizmente é só uma transa. Eu considero a mesma coisa de você pegar uma pizza gigante e comer ela inteira. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Bom, outra entrevistada do programa de classe é a professora Vanessa Portugal, que também é uma militante incontestável da luta das mulheres. Bom, Vanessa, eu gostaria de começar essa conversa nossa para você explicar um pouco sobre o dia 8 de março, o que simboliza esse dia para as mulheres. Bom, existem algumas discussões dentro do movimento feminista
que no dia 8 de março teria tido uma greve de trabalhadoras de uma indústria têxtil nos Estados Unidos, e essas mulheres teriam sido mortas queimadas dentro da indústria. E que quando abriram as portas, como elas estavam tingindo um tecido lilás, essa era a cor predominante, por isso a cor lilás no 8 de março. Há dúvidas sobre a veracidade ou não dessa história, mas, de qualquer forma, o que é incontestável é que esse dia ele foi definido numa reunião da Segunda Internacional Comunista, proposto por Clara Zetkin, que era uma militante comunista feminista, como um dia de luta das mulheres trabalhadoras. E isso é importante resgatar. Não é um dia comercial de comemoração do Dia das Mulheres. É um dia de luta das mulheres trabalhadoras por igualdade e por condições dignas de vida dentro da sociedade. A gente tem observado aí, né, na mídia tradicional, um grande debate relacionado aí a questão do aborto, principalmente aí depois que houve esse caso do estupro de um padrasto de uma menina de 9 anos com filhos gêmeos. Qual que é o posicionamento do movimento com relação à postura da igreja e quais são os principais entraves que esse movimento tem com relação a essas posturas? Primeiro que nós entendemos que a realização do aborto ou não é uma discussão individual. Nós não estamos aqui para defender realizar o aborto ou não. O que nós defendemos é que o aborto não deve ser considerado uma prática ilegal. Porque não é ilegal, na realidade. Poucas pessoas defenderiam que se prendesse as pessoas que elas conhecem e que realizaram o aborto. E quase todo mundo conhece alguém que realizou o aborto. O que nós entendemos é que o direito de decidir é um direito individual e que nós devemos respeitar as crenças religiosas de cada um. Mas não é possível que a Igreja Católica ou que o Estado imponha sobre algumas pessoas as suas crenças. Então, a mulher tem o direito de decidir sobre a realização do aborto ou não. O número de jovens, adolescentes, pobres, que morrem em função do aborto é imenso. E hoje existe uma hipocrisia social. Na realidade, a burguesia faz o aborto seguro. Quem não faz é a classe trabalhadora. Esse caso, ele vem demonstrar o quanto hipócrita e o quanto absurda é a posição de ser contrário à realização do aborto, a ponto de se defender que a menina poderia morrer, ou então uma menina de 9 anos teria que ter filhos gêmeos vindos de um estupro, por uma concepção religiosa. E aí nós acreditamos que está errado. Nós temos estudos aí que revelam que a mulher passa mais tempo dentro das escolas, mais tempo de estudo, e isso não se reflete no mercado de trabalho. Você tem encontrado isso no dia a dia? Os dados dizem que, primeiro, aumentou o número de mulheres dentro das universidades. A média das mulheres que estão no mercado de trabalho é uma média de escolaridade superior às dos homens. Agora, as mulheres ainda continuam recebendo, a média salarial das mulheres é por volta de 70% do que os homens recebem. Quando se trata de mulheres negras, aí isso cai absurdamente. Chega a ser menos, às vezes, de 40% do que um homem branco recebe, a média salarial. O que nós insistimos em dizer é que isso é um reflexo claro de que o machismo ele não acabou. Ele muda de forma. Mas nessa sociedade capitalista, muito antes pelo contrário, ela utiliza o machismo para explorar o trabalho das mulheres e ter uma justificativa para fazer essa exploração. Porque é o que explica. As mulheres estudam mais e mesmo assim ganham menos. Agora, vale ressaltar que ainda dentro das universidades ainda existe uma discriminação. Porque os cursos que têm maior aceitação no mercado de trabalho, nestes cursos ainda predomina os homens, os cursos de medicina, as engenharias, ainda há uma predominância masculina nesses cursos.